Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Nesse livro, JavaScript e jQuery, desenvolvimento de interfaces web interativas, nós transformamos aqui mais um capítulo em videoaula para você aprender de uma forma muito mais didática. Antes de mais nada, vou pedir para você encarecidamente dar aquela força para o canal. A gente está quase atingindo a nossa primeira meta, que é bater em 1000 inscritos, ajudando pessoas a aprender, a desenvolver uma nova habilidade ou até mesmo se inserir no mercado de trabalho como um desenvolvedor. Nós temos aqui também um curso completo do livro HTML e CSS, você pode acessar aí, e nós já iniciamos o JavaScript e jQuery. Se você já está aqui acompanhando junto comigo na aula 11, que foi a última aula, essa aqui é a nossa aula 12 do curso, do curso JavaScript e jQuery, onde nós vamos aprender aí o uso da palavra this e mais algumas informações. Então eu peço para você que ajude aí a divulgar o canal, convidando pessoas interessantes que você acha que teriam vontade de aprender igual a você. Vamos continuar. This é a palavra-chave, é uma palavra-chave que é comumente usada dentro de funções e objetos. Sempre que a função é declarada, ela altera o que o this significa. Ele sempre se refere a um objeto, geralmente o objeto em que uma função opera. Bom, aqui nós temos, deixa eu passar aqui, nós temos uma função no escopo global. Quando uma função ela é criada no nível superior de um script, isto é, dentro de um outro objeto ou função, então ela está no escopo global. Aquela função que a gente cria comumente, ela é chamada de função de escopo global. O objeto padrão nesse contexto é o objeto window. Então, essa função aqui, ela é uma função que vai utilizar o próprio navegador. Tá? O objeto aqui vai ser o próprio navegador. Portanto, quando this é utilizado dentro de uma função no contexto global, ela se refere ao objeto window. Lembre-se que o JavaScript ele opera de 3 formas, e uma das formas é utilizando o navegador. Tá? Então, preste atenção aqui. Aqui ele abre um function, window size, esse aqui seria o nome que ele deu para a função. Tá? Você pode dar o nome que quiser. Aqui ele criou uma variável, width, que seria a largura, e o weight, que seria a altura. Como que ele atribuiu largura e altura? Ele utilizou aqui a palavra-chave this. O this está falando sobre esse objeto, sobre essa função. E aqui ele utilizou uma função nativa do JavaScript, que é a inner width, né, que é a largura interna. E aqui a altura interna. Depois ele deu um return dessas variáveis que ele criou aqui para aparecer o resultado. Isso aqui é uma função global. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu não vou ir para o desenvolvimento da prática, mas eu vou te mostrar aqui, né? Aqui não é o caso, mas eu vou te mostrar aqui basicamente como isso funcionaria do navegador. Abra aí o seu navegador, tá? O seu browser, aperte aí F12. Quando você apertar F12, vai abrir para você aqui a DevTool do próprio navegador. Os navegadores eles têm esse recurso e eu te recomendo utilizar ou do Mozilla Firefox ou aqui o do Google Chrome. E ele pode aparecer inicialmente aqui na aba Elements. Clique aqui em Console. Ok? Bom, vamos declarar aqui então a nossa function. O name dela vai ser window. O parâmetro, a gente não vai usar parâmetro. Não dê Enter, tá? Se você der Enter aqui, ó, vou dar um Enter aqui, ó, olha o que acontece. Ele vai executar. Então, o jeito de você utilizar isso aqui é você dando Shift Enter para ir inserindo informações. Então, vou colocar aqui primeiro var. Nós vamos ter uma var aqui que vai ser a width, que é a largura, que vai ser atribuído ela o this, tá? O this. O que seria o this nesse caso aqui? Aqui é o meu browser, tá? O meu navegador. E eu vou pegar desse objeto aqui. Ele também é um objeto. Então, this ponto inner width, que é a minha largura. Vou dar um Shift Enter para ele não executar. Var age, atribuição.
this.inner, ponto, né? Ponto inner age. Ok? E aqui embaixo um return. Return, eu vou retornar aqui. Vai ser um array, né? Que eu vou colocar 2 valores. Vai ser o age e o width. São as 2 variáveis que a gente criou. Width. Cadê? Aqui embaixo. Width. Bom, se eu só fizer isso daqui, não vai acontecer nada. Eu vou chamar minha função. Como é que a gente chama a nossa função? Só dá o nome dela, né? Window. Ponto e vírgula. Enter. Como eu chamei o window, ele não vai, eu tenho que identificar essa função aqui com um nome que não seja palavra reservada. Então, eu vou copiar tudo isso daqui. Foi até bom acontecer esse erro. Vou vir aqui, vou dar um console clear para poder limpar. Ctrl V. E aqui eu vou dar o nome de window size. Window size. Enter agora. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, o tamanho dessa tela aqui, ele está dando para mim que é 1333 de width e 1708 de height. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui na posição 1 o width, na posição 2 do array o height. E aqui o length, o tamanho, são o tamanho 2, porque eu tenho eu estou retornando 2 resultados aqui dentro. O prototype não se preocupa com isso aqui, nem precisa se preocupar com isso agora, que a gente não vai utilizar isso, tá? Foque bem aqui, só para você ver que a gente está utilizando aqui uma função global, e essa função global eu estou pegando dentro do meu navegador. Todos os navegadores eles têm alguns atributos, né, propriedades que você pode estar acessando. E você acessa isso pelo mecanismo this. Nesse caso, o innerWidth é uma função do JavaScript para ver a largura do navegador ou do objeto que ele estiver dentro ali. E o innerAge, a altura. Como eu estou vendo do this, ele está acionando o objeto do navegador e pegando a largura e a altura dele. Simplesmente é isso. Vamos continuar. Bom, agora a gente vai ver variáveis globais. Todas as variáveis globais também tornam-se propriedade do objeto window, né, que é a janela ali que está aberta no navegador. Portanto, quando uma função está no contexto global, você pode acessar as variáveis globais usando window, bem como suas outras propriedades. Aqui, nesse caso, a função showWidth, que é essa função que a gente criou aqui, está no escopo global. E thisWidth, que é aqui o nosso thisWidth, que está atacando aqui a nossa variável, se refere ao width que está declarado aqui em cima. E aqui ele chama a função. Tá? Essa função vai gravar um valor de 600 dentro da página, usando o método writer do próprio documento, né, do objeto do documento. Vamos dar uma olhada como é que ficaria isso no navegador. Bom, se a gente vier aqui e dar um console, se você tiver alguma dúvida, você comenta aí embaixo, tá? Não se preocupe, eu estou mostrando aqui só essa questão das funções globais, variáveis globais, que a gente vai fazer agora. Mas não se preocupe, a gente vai ver muito isso ainda para frente. Então vamos lá. Width. Vamos ter aqui um valor de 600. Eu até tenho ela aqui em cima, deixa eu pegar aqui. Ó, width no valor de 600. Eu tenho ela aqui porque eu fiz antes, tá? Eu pratiquei antes, por isso que eu já tenho ela pronta aqui. O valor do shape, uma variável que a gente criou aqui, o width dela vai receber 300. Aqui uma função var showWidth recebe uma função, tá? Uma função anônima. E essa função anônima ela vai dar aqui um console log thisWidth. Esse thisWidth aqui não vai pegar aqui nesse shape. Vai pegar aqui em cima. Por quê? Porque é uma variável global. Ok? Deixa eu até tirar aqui aqui e tirar o shape aqui. Eu estou chamando a variável global, então eu vou chamar aqui
Vamos dar um Enter para ver o que acontece. Ó, o valor de 600. Porque a showWidth, ela está pegando aqui na showWidth, dentro da função, o thisWidth. E o que é o thisWidth? É essa variável global aqui, o width. Tá? Então, pegue no meu documento a minha variável global, width. Porque o this, ele se referencia ao documento. Mesmo que aqui, ó, a gente tem aqui em cima a largura, né? Na verdade, aqui é a altura, né? Não, largura e altura. Mesmo que a gente tenha aqui o width maior do que aqui os 600, é porque aqui eu declarei ele. Eu declarei esse width. Então, ele vai pegar com a variável global que eu declarei. Ok? Só para você entender o contexto de variável global, se ela tiver declarada, eu declarei ela aqui. Dentro da minha função, eu chamei a função e a função ela vai escrever com o console log, poderia receber uma outra variável, poderia fazer diversas coisas. Mas nesse caso aqui, eu pedi para escrever aqui no console o thisWidth. O que é o this? O this é esse objeto aqui. Eu quero o width. Ah, mas o width dele não é isso aqui? É. Só que eu declarei aqui em cima. Ó. Eu estabeleci que o width dele é 600. E aí ele pegou e exibiu o resultado de 600. Ok? Vamos continuar. Bom, o próximo que a gente vai ver aqui vai ser método de um objeto. Quando uma função é definida dentro de um objeto, ela se torna um método. A gente já viu isso. Quando você tem a variável dentro do objeto, ela é uma propriedade, e quando a gente tem uma função dentro do objeto, ela é um método. E aqui a gente tem um objeto, o objeto shape. Ok? Então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo que ele tem um método getArea, que é exibido dentro do objeto shape. Assim, o this, essa palavrinha aqui, se refere ao objeto, tá? Ao objeto shape, no caso. Tá? Se eu fosse, por exemplo, referir ao objeto shape, ao invés de eu colocar o this aqui, eu poderia colocar o shape. Então, o return aqui poderia ser shape.width e shape.height. Não ia ter problema nenhum. Lembrando que isso aqui é um objeto literal, não é um construtor. A gente está usando a forma literal. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar isso aqui no nosso navegador. Bom, com o navegador aberto aqui, eu vou dar um clear. E aqui nós vamos ter o seguinte, um var shape. Ó, já tem ele aqui, ó, var shape. Só que aqui eu vou digitar o que está no livro, 600 e aqui 400. Bom, aqui nada mais é do que a declaração. Você pode fazer a declaração aí passo a passo, tá? Variável shape é um objeto, igual, abro, fecho chaves, e aqui eu declaro as propriedades, que são variáveis que dentro do objeto se tornam propriedades. E aqui eu tenho o método getArea. O que esse método faz? Ele é uma function, abre e fecha chaves, e ele retorna thisWidth, que é esta largura, e thisHeight, que é esta altura. Esse this se refere ao shape, ok? Esse this se refere ao shape. Bom, se eu pegar simplesmente e colocar aqui, atribuir a uma variável o meu objeto, tá? Área, shape.getArea, lembre-se do operador membro, que é a notação para a gente poder atribuir. Então, shape, nome do objeto, getArea, que é o meu método. E aqui eu dei um console log na área. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um return e vai fazer o thisWidth, que é isso aqui, vezes o thisHeight, que é isso aqui. Dá um enter aqui. Bom, ele vai dar para a gente aqui o resultado. Isso aqui eu poderia fazer da seguinte forma. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Esse this aqui poderia ser também o shape. O shape. Então, return shape width, shape height. Ó, mesmo resultado. O this, ele referencia o objeto aqui. Essa palavrinha-chave reservada, a gente usa para poder fazer exatamente a referência ao função, o objeto que ele tiver dentro, ou né, o próprio navegador, que também é um objeto. Ok, vamos continuar aí. Bom, e a gente vai ver também aqui, deixa eu
passar aqui adiante. Aqui. A gente vai ver aqui a expressão de função como método. Né? Se uma função nomeada foi definida como escopo global, né, a gente tem uma função aqui de escopo global, ela não está dentro de um objeto, ela é então usada como método de um objeto. Qual que é o objeto? No caso ali, nesse caso aqui, ela pode estar usando do navegador. This refere-se ao objeto em que ela está contida. Então, nós temos aqui um exemplo, que é a expressão showWidth, que é essa expressão aqui, que é da página esquerda, né, que é a página que a gente viu anteriormente. Na verdade, está aqui, né? showWidth, que é aqui. A gente viu há dois exemplinhos atrás. É atribuída a ela um método de objeto. Então, olha só aqui, ó, que a gente tem, basicamente, a mesma função, né? A mesma função aqui, nesses dois exemplos. Esse aqui, expressão como função de método, e esse aqui como variável global. Nesse caso aqui, o thisWidth está sendo atribuído a esses 600. Nesse caso aqui, o thisWidth está atribuindo aqui a esse shape, esse shape aqui 300. Como que a gente faz para pegar? Como que a gente faz para diferenciar na hora de buscar isso? Aqui está na variável global e aqui está na expressão funcionando como método. A gente simplesmente atribuiu, pegando aqui esse objeto, shape, getWidth, então shape, a função, a gente criou uma variávelzinha para ele aqui chamada getWidth, que vai receber o showWidth. O que é o showWidth? É essa função aqui. Depois o shape.getWidth, essa funçãozinha que a gente atribuiu ele aqui, né, que a gente atribuiu aqui em cima, e ele vai exibir o resultado. Bom, pode parecer um pouquinho difícil entender dessa forma que está aqui no livro, por isso que eu mostro em videoaula. Pode parecer um pouco difícil, mas o que acontece? Lembre-se que a gente pode atribuir ao objeto propriedades e funções mesmo fora dele. A gente viu isso nas aulas passadas aqui. Você pode pegar aqui e atribuir, por exemplo, shape.nome. Você está criando mais uma propriedade para o seu objeto. Aqui no caso, shape.getWidth, ele atribuiu a função showWidth. Então esse getWidth agora é uma função. E aí eu chamei ele aqui. É somente isso. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar isso no navegador? Presta atenção. Eu vou dar um clique. Ao invés de eu dar um clique, eu vou clicar aqui em cima, é mais fácil. Bom, eu vou pegar aqui o var width igual a 600. Eu acho que eu tenho ele por aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui mesmo. O var width igual a 600. Aqui eu tenho o shape. Eu criei aqui um objeto, abri o fechou chaves e eu atribuí aqui uma variável para ele de 300. Ok? Beleza. Depois eu criei uma função aqui, a showWidth function, e coloquei aqui o documentWrite thisWidth. Eu vou tirar esse documentWrite aqui, porque a gente não vai escrever aqui no Google. A gente não está numa página nossa, não vai ter como escrever aqui. Então, eu vou botar aqui o console.log. Vai fazer mais sentido, que ele vai escrever bem aqui no console. thisWidth, ok? Então, essa função aqui, ela pura e simplesmente, desse jeito que ela está aqui, ela iria chamar os 600. Ela ia chamar esse width aqui que tem 600. Porém, eu tenho um width dentro desse objeto aqui. Como que eu faço para chamar ele? Bom, deixa eu apagar essa linha aqui, que não faz sentido agora para a gente. Eu chamei meu objeto, shape. Eu só tenho uma propriedade nesse objeto. Eu quero criar uma nova propriedade para ele. Então, eu criei uma propriedade chamada getWidth. Só que eu não quero que ela seja só uma propriedade. Eu quero que ela se transforme num método. Então, eu vou atribuir a esse nome aqui, tá? Essa variável, eu vou atribuir ele um método. Esse método já foi criado. Eu poderia criar ele direto aqui. Mas eu já criei ele aqui, tá aqui. Eu só atribuo o nome. Então, atribuir aqui o nome. Na verdade, isso daqui é como se fosse isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Era como se fosse isso.
Deixa eu tirar aqui um. Era como se fosse isso. Ctrl Z aqui. Só que eu atribuí ele numa variável primeiro para ficar mais fácil. E aí só chamei essa variável aqui. E como que eu chamo o meu objeto agora para pegar essa largura aqui? Shape, que é o nome do meu objeto, ponto. Ponto, que é o operador de membro, né? Notação para a gente atribuir valor. Get width, abro e fecho parênteses, que isso aqui é uma função. Só que eu estou chamando essa daqui, mas através dessa variável que eu criei aqui. Porque ela agora é um método. Eu atribuí esse método a essa variável e chamei ele aqui. Agora ele é um método. Então eu abro e fecho aqui, dou um Enter. E olha aí, ele chamou agora o width do shape 300. Se eu só chamar aqui o show width, vamos chamar ele aqui embaixo, ó, o show width, ele vai entender como uma variável, ele vai entender esse this aqui, ó, como uma variável global. Então o que ele vai chamar? Ó, 600. Ele chamou esse width aqui. Para eu chamar o width do objeto, eu tenho que primeiro pegar ele aqui, atribuir esse método a essa variável dele, e depois eu chamo essa variável dele com parênteses, abre e fecha parênteses, que agora ele é um método. Ok? Bom, vamos continuar. Então, recapitulando aqui, é uma recapitulação, armazenamento de dados. Bom, em JavaScript, os dados são representados com pares de nome e valor. A gente já viu isso. Para organizar seus dados, use um array ou um objeto para agrupar um conjunto de valores relacionados. Nos arrays e objetos, o nome também é conhecido como chave. Bom, a gente para atribuir aqui uma variável, ela tem apenas uma chave, né, e um valor. Aqui no caso, chave e valor. Ok? E para recuperar isso aqui, basta a gente chamar a variável hotel, né? Se não está dentro do objeto, é uma variável. Se está dentro do objeto, é uma propriedade. O array, ele pode armazenar várias informações. Cada informação é separada por uma vírgula. Lembrando, o último não tem vírgula. A ordem dos valores é importante, porque os itens em um array recebem um número chamado índice. Então, por exemplo, o quai aqui é o índice 0. O park é o índice 1. O beach é o índice 2. E o Bloomsbury é o índice 3. Então, isso aqui é um array indexado, ele tem índices. E como que eu chamo isso daqui? Ó, aqui já são propriedades, né, dentro do meu objeto. Eu chamo o hotel, abro e fecho colchete e o número. No caso aqui, hotel 1, ia aparecer para mim esse aqui, ó, o park. Por quê? Porque array e objeto começa no 0. Então, aqui é 0, é a posição 0. Aqui é a posição 1. Bom, objetos individuais. Então, aqui eu tenho um objeto individual. Posso chamar também com a notação ponto, né, com o operador de membro ponto. Essa notação aqui eu posso chamar o hotel.name, ele vai aparecer para mim o quai. Isso aqui é mais uma recapitulação, tá? E múltiplos objetos. Então, eu criei aqui uma function hotel com parâmetros name e rooms, né, nome e quarto. E aqui this name recebe o name e this room recebe o room. O que é this aqui? É o hotel. This é o hotel, recebe ponto name, recebe name, e this ponto rooms recebe rooms. E como que eu chamo isso daí? Com a nossa notação de construtores. Então, por exemplo, variável hotel 1 é igual um objeto hotel, new hotel. Aqui ele botou o nome quai e 40, né? Nome e quantidade de quartos. Aqui, variável hotel 2, ele aproveitou essa função. Então, aqui você já criou uma função e aqui ele vai instanciando essa função. E você pode criar para vários objetos. Ok? Essa é a diferença aí dos múltiplos objetos. E aqui para você chamar, por exemplo, hotel2.name, ele vai pegar aqui o park. Então, olha só que interessante. Aqui você declara uma função. Aqui você
instancia o objeto e aqui você faz a chamada da propriedade ou do método. Nesse caso aqui, propriedade, porque é um nome, né? É uma variável, e aí é uma propriedade. Bom, arrays são objetos. Arrays são, na verdade, um tipo especial de objeto. Eles contêm um conjunto relacionado de pares de chave e valor com todos os objetos. Mas as chaves para cada valor é um número de índice. Então, olha que interessante aqui. Ó. Aqui eu tenho um objeto. Esse objeto eu tenho a propriedade room 1, né? quarto 1, quarto 2, quarto 3 e quarto 4. E aqui eu tenho os valores. Lembra que é sempre em pares, né? É uma chave e um valor. Então, aqui no caso, a chave, que são as propriedades, no objeto a gente tem ele nomeado, que ficaria dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, custos. Né? Ele abriu aqui um objeto, custos igual, abre e fecha chaves, ponto e vírgula, e aí ele colocou aqui room 1, 2 pontos e o valor. Isso aqui são as chaves, isso aqui são os valores. E no array, o array isso é indexado, você não precisa colocar chaves, porque o JavaScript entende que quando você não coloca chaves, ele vai ser indexado por números. Então, o 0 é o primeiro valor, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Olha só como que são idênticos, porém aqui ele está associativo, né? Ele tem um nome para associar o valor, e aqui ele tem um número para associar o valor. Isso aqui é indexado, quando você não precisa colocar nada, e aqui é associado. Tá? Arrays dos objetos e objetos sem arrays. Objetos em arrays. Olha só, como que a gente faz a chamada, por exemplo? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem um objeto, só que nesse caso aqui agora ele está chamando os itens em arrays. Então, olha só, um objeto, nesse caso aqui, ele está colocando aqui provavelmente o valor, a quantidade de quarto, os quartos que estão ocupados. Ele colocou isso aqui em array. É um objeto recebendo um array. Como que você chama isso? O nome do objeto, o nome aqui da propriedade, o valor e a posição. Então, ó, itens na posição 0. Então, ele chamou aqui o objeto coach, room 1, né, room 1, quarto 1. O valor itens na posição 0, que seriam o quê? 420 itens, que seria aqui a quantidade de quarto, né? E aqui embaixo, ele tem um array que armazena objetos. Então, no índice 0, né, que é na posição 0, ele tem essa estrutura aqui de valores, que é um objeto, que acomoda aqui 420 quartos, aqui comida, né, que eu acho que é o preço da comida, e aqui o telefone. Quantos telefones, no caso, possui. E aí ele chama dessa forma aqui, ó, coach, né? 2, então no índice 2, que é esse aqui. 0, 1, 2. Fone, ó, ele chama aqui o fone. Então 0, o resultado vai ser 0, né? Que ele vai exibir em tela no caso ali. Então isso aqui é uma forma que você pode atribuir arrays dentro de um objeto e objeto dentro de um array. É possível você fazer isso dentro do JavaScript. E é muito importante você entender esse conteúdo aqui, que a gente vai utilizar isso aí de forma bastante, né, de forma demasiada aqui no curso, porque a linguagem orientada à programação, ela utiliza muito array e objeto. É o tempo todo. Então, você pegando essa base aqui, vai ficar mais fácil lá na frente. Continuando aí. O que são objetos pré-definidos? Bom, a gente tem aí os navegadores, eles já vêm com um conjunto de objetos pré-definidos, que representam coisas como a janela do navegador, a página web atual mostrada na janela. Esses objetos pré-definidos funcionam como um conjunto de ferramentas para criar páginas interativas. Então, os objetos que você cria geralmente são especificamente escritos para atender a sua necessidade. Eles modelam os dados utilizados dentro de um script ou contêm a funcionalidade exigida pelo script. Os objetos pré-definidos, por seu lado, contêm funcionalidades comuns exigidas por muitos scripts. Então, aqui a gente tem alguns objetos
pré-definidos. O mais comum dele é o DOM, tá? Que é o Document Object Model, que a gente vai utilizar ainda muito. Temos o Window, que é o BOM, né, o BOM, que é o Browser Object Model, que utiliza aí o Navigator, o Screen, o Location, Frames, o History, o XML HTTP Request, que faz as requisições. E nós temos o JavaScript, que são objetos globais que representam coisas da linguagem JavaScript que você precisa criar, né, para poder fazer algumas atividades, algumas ações. Então, esses aqui são os 3 tipos de objetos pré-definidos. O Document, o Window e os JavaScript, que também pode ser JavaScripts globais. E aqui nós temos os 3 grupos de objetos pré-definidos. Então, o Browser Object Model, que é o BOM. Nós temos o Window, que é o navegador atual, que você está nele aí. Nós temos aqui o History, que são páginas do histórico do navegador. Nós temos o Location, que é a URL atual. Nós temos o Navigator, informações sobre o navegador. Screen, que são informações sobre a tela do dispositivo. Né? É aqui que você ataca, por exemplo, quando a pessoa modifica ali o tamanho da tela, vai acontecer alguma situação. O Document Object Model, né? O Document Object Model cria um modelo da página atual. Né? O objeto de nível superior é o Documents, que representa a página como um todo. E seus objetos, seus filhos, né? São os objetos que representam outros itens da página. Então a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas a gente vai aprofundar mais ainda. Então o HTML é um objeto, o head é um objeto, o body é um objeto, o title, as div e por aí vai. Tá? E por exemplo, aqui que a gente ataca, né? Dentro de um elemento, de uma div, a gente pega o atributo lá, ID. Então a gente pega lá o document.getElementById e ataca lá um atributo dessa div. É aqui que a gente faz isso. E os globais, tá? Os globais, nós temos aí, por exemplo, string, para trabalhar com valores de string, number, para trabalhar com valores de number, booleano, trabalhar com true ou false, date, para representar e manipular data, isso aqui a gente vai utilizar mais para frente aqui muito, o math, que é para trabalhar com números e cálculos, o regex, que são as expressões regulares, a gente vai ver muito também regex. Então, esses aqui são os 3 grupos de objetos pré-definidos dentro aí do JavaScript. Então, o Browser Object Model, que é o primeiro que a gente vai ver aqui, que é o Object Window, que é o seu navegador atual, representa a janela ou a aba atual do navegador. É o objeto mais importante do Browser Object Model e contém outros objetos que informam sobre o navegador. Então, olha o tanto de propriedade que a gente tem aqui no Browser Object Model. Nós temos o window.innerEdge, innerWidth, PageXOffset. Cada uma propriedade desse aqui tem uma descrição. Então, o screen x, por exemplo, coordenada x do ponteiro em relação ao canto superior esquerdo da tela. O location, a URL atual do window. É aqui que você pega, por exemplo, a URL atual que a pessoa está navegando. O document, então a referência ao objeto documentos, a gente já viu também. Documents, getElementById, né? A gente já viu isso. Bom, e outras infinidades de propriedades que a gente vai ver no decorrer do curso. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos ver aqui o BOM, né? O Browser Object Model, na prática. Fazendo aqui uma prática aqui. Né? Os dados do navegador que são coletados pelo Windows e os seus filhos, armazenados na variável MSG. Então, aqui a gente coleta aqui window.innerWidth, depois a gente concatena aqui, coloca o innerEdge, né? window.innerEdge. A gente vai fazendo isso. No primeiro aqui, a gente utiliza o innerWidth e o innerEdge para armazenar a largura e a altura interna do nosso navegador, né? Para depois ele exibir esses valores aí. Ok? O 2, né, objetos filhos são armazenados como propriedades do objeto pai.
Então, a notação de ponto é usada para acessá-los, assim como acessaria qualquer outra propriedade de objeto. Né? Para acessar as propriedades do objeto filho, outro ponto é usado entre o nome do objeto filho e suas propriedades. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, window, ponto, aí que é o objeto history, ponto length, que é o tamanho. Ou seja, eu estou usando duas notações de ponto aqui para poder pegar essa propriedade. Tá? Isso aqui é a parte 2 do nosso script. Na parte 3 aqui do nosso script, o elemento cujo atributo ID tem o valor de info, lá no meu HTML, é selecionado. E a mensagem que foi construída até agora é escrita na página. Então, no var L, né, que é o elemento, igual a document.getElementByIdInfo, ele pega isso lá na página e depois a gente dá um inner HTML MSG, que é o quê? Que é esse script aqui, ele vai jogar lá dentro para gente. E por fim aqui o alert, que é uma propriedade que já foi muito utilizada, às vezes também ainda é utilizado. Existem outros meios de fazer o alert, né, melhores do que a função nativa do JavaScript, mas ele ainda é utilizado, que nada mais é do que essa caixinha aqui, ó, que está dando um alerta no navegador sobre o location. Pode ser que o seu browser, se ele for mais atualizado, essa função não funcione corretamente. Não se preocupe, tá? Porque a função alert ela ainda funciona, mas o browser, pelo fato dele ser mais atual, pode ter mudado e não aparecer dessa forma que está para você aqui. Vamos então ao nosso desenvolvendo a prática. Abra o seu Visual Studio Code dentro da sua pastinha do capítulo C04. Vamos criar um arquivo. Esse arquivo ele vai se chamar window-object.html. Ctrl A aqui para copiar ele, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Bom, e aqui eu vou aproveitar e vou criar aqui no JS também. Ctrl V. Vou só apagar o HTML aqui e botar no JS. Bom, beleza, está criado aí os dois arquivos. Vou abrir aqui o meu index dentro da pastinha C03. Vou dar um Shift, Alt, seta para baixo. E aqui vai ser o 8. Vai ser o window object. E aqui vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl V, aqui Ctrl V, mais um e mais um, Ctrl S para salvar. Deixa pronto aí nosso link das bibliotecas. Vamos abrir aqui o nosso arquivo HTML. E eu vou copiar aqui do meu function. Pode ser esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, para a gente poder otimizar aqui. Só que aqui está sem o title, né? O nosso title aqui, ele vai ser Java Script EAMP, ponto e vírgula, jQuery, que é o livro, né, que a gente está estudando. Capítulo 3, funções, métodos, EAMP de novo, funções, métodos e objetos, tracinho. Esse aqui vai ser o nosso window object. Bom, beleza. Nós vamos pegar aqui, vamos descomentar esse CSS que a gente fez lá na primeira aula, que a gente vai utilizar ele aqui. Aqui vai ser o hotel de novo, vai ser o hotel do livro Travel World, é isso mesmo? Travel Worthy. Nós vamos ter aqui uma div ID info e vamos chamar aqui o nosso, Ctrl
o nosso Window Object. Ctrl S para salvar. Vamos abrir aqui numa aba lateral. Bom, ele abriu aqui. Eu vou dar aqui um Windows seta para o lado. E aqui o nosso arquivo HTML. Bom, tá aqui o nosso arquivo HTML. Nós vamos agora, posso fechar essa function aqui. Abram aí agora o seu Windows Object.js, ok? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar uma variável mensagem. Dê um Ctrl ponto e vírgula aqui para comentar. Nós vamos criar uma mensagem e aí nós vamos usar algumas propriedades do nosso objeto, no caso do navegador, né, o Windows Object. Então, para isso, eu vou criar, né, aqui vai ser o boom, né, que é o Browsing Object Window, ok? Eu vou criar uma variável de mensagem para colocar no HTML. Essa mensagem vai trazer algumas propriedades da janela, né, do boom aqui que eu estou utilizando. Ok? Browsing Window Object. Browsing Object Window. Ok? Só para simplificar aqui o nome aqui, como se fosse um acrônimo. Então vamos lá. Vou criar aqui uma var. Essa var vai se chamar MSG, var mensagem. O que eu vou incluir nessa var? Olha que interessante. Eu vou começar a incluir aqui elementos HTML. Então eu vou comentar aqui abrir e fechar aspas simples. Na verdade não é comentar, né? Abrir e fechar aspas simples. Eu vou vir aqui e vou colocar um H2, que é um cabeçalho. Vou fechar esse H2. E aqui dentro vai ser browser window, né? Janela do navegador. Ok? Ctrl S para salvar. Não aconteceu nada ainda porque eu não incluí esse elemento lá dentro. Então vamos incluir lá e vendo a transformação. Então vou criar aqui, criando uma variável que vai inserir os dados da mensagem dentro do HTML pelo atributo ID da div. Ok? A gente já fez isso. Então vamos lá. Var EL, né? Elemento. Document. Eu quero pegar pelo ID. Qual que é o ID que eu criei? Foi o info. Ponto e vírgula para fechar. Agora eu vou fazer o seguinte. Escrever essa mensagem dentro daquele elemento. Como que eu faço isso? el.inner HTML, né? No HTML interno, eu quero que ele escreva o quê? Eu não vou colocar nenhuma mensagem aqui dentro. Eu vou receber essa mensagem. Então aqui, operador de atribuição MSG. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Pronto, ele já inseriu aqui o que eu quero. Ó. Browser Window, janela do navegador. E eu quero inserir mais mensagem, porque eu quero usar os atributos que a gente aprendeu aqui no decorrer da aula. Então, o que eu vou inserir inicialmente aqui? Depois do meu H2 aqui, eu vou colocar um parágrafo. Eu posso até dar um Enter. Na verdade, eu vou colocar aqui vou colocar um parágrafo em seguida, porque eu vou concatenar um parágrafo. Deixa eu concatenar aqui.
Você vai concatenar certinho. Se eu fechar aqui. Beleza. Vou colocar aqui um parágrafo. E esse parágrafo vai ter um width. 2 pontos. E aqui fora do parágrafo eu vou comentar, eu vou concatenar com sinalzinho de mais. Window ponto inner width. Inner width. Eu vou usar essa propriedade aqui. Vou concatenar com sinalzinho de mais uma vez. Vou abrir e fechar aspas simples. E aqui dentro eu vou fechar o meu parágrafo. Então, qual que é a largura interna do meu browser? Ele vai aparecer para mim quando eu der um Ctrl S. Ó, o meu width 767. Eu posso até colocar aqui, antes de fechar o parágrafo, colocar aqui em pixel. 767 pixels. Bom, posso continuar essa mensagem. Ao invés de eu ficar dando Enter aqui concatenando, eu vou concatenar com a mensagem mesmo. Então, eu posso digitar aqui MSG mais igual. Isso aqui é o que ele está falando aqui. Eu quero que ele pega igual a mensagem aqui, mais o que eu for escrever aqui na frente. Então, eu vou abrir e fechar aspas simples, ponto e vírgula. Eu vou concatenar dessa forma aqui. O que eu quero mais aqui? Eu quero altura. Então, abro e fecho o parágrafo. 8. Qual vai ser o 8 aqui? Eu vou vir aqui, abro, fecho aspas duplas, concateno aqui. E aqui dentro vai ser o window.exit. Inner exit. Ctrl S para salvar. Pixel também. Olha, ele está pegando a altura e a largura do meu navegador. Vamos abrir aqui para a gente poder dar um Ctrl S aqui. Olha, ele já aumentou a largura. Ó. Vou diminuir a largura. Vou dar um Ctrl S aqui. Ó, já está pegando o tamanho. Isso aqui é uma propriedade que lá no futuro você pode usar da seguinte forma. Quando for dispositivo móvel, quando for iPhone, Samsung, esses mobile, você pode determinar que o seu site faça alguma coisa. E quando for tela maior, você pode determinar também que ele faça alguma atividade. Bom, posso fazer mais o que ainda? Já usamos a inner width, a inner exit para pegar a largura e a altura do nosso navegador. Posso pegar aqui também. Abro e fecho, aspas simples, ponto e vírgula. Vamos pegar aqui o histórico. Então, H2. Mais uma vez aqui. Histórico. History, né? Vou deixar em inglês. History. E aqui depois, em seguida, eu vou colocar aqui um P, parágrafo. Itens, 2 pontos. E aqui eu vou concatenar. Eu quero window, ponto, history, ponto, length. Tamanho. Concateno aqui, abro, fecho aspas simples e fecho o meu parágrafo. Ctrl S para salvar. Então, history, itens 1, MSG. Eu vou colocar aqui também o screen width. Então, abro, fecho, ponto e vírgula. Vou vir aqui dentro. Vou até copiar essa estrutura aqui. Copiar toda ela aqui. Ctrl C. Para a gente ganhar no tempo. Ctrl V. Screen width. E aqui eu vou colocar screen width. Ctrl S para salvar. Ó, o nosso screen width. Vou pegar aqui também, vou dar um Shift Alt, seta para baixo. Vou pegar aqui Exit. Deixa eu pegar só um parágrafo aqui. Só o parágrafo.
Aqui vai ser o 8. Ctrl S para salvar. E aí eu obtive o 8. Bom, aqui tá algumas propriedades do próprio navegador, tá? Que a gente utilizou, por exemplo, o inner width, ele dá a altura. O inner width, na verdade, dá a largura da janela, tá? Excluindo a interface aí do navegador com o usuário. Por exemplo, essas interfaces aqui, ó, esses botões aqui, a URL, isso aqui é excluído. É só essa parte aqui mesmo onde está o site. Então, essa é a propriedade inner width do window, tá? Que é o window, essa janela que é o navegador. O inner exit, por sua vez, dá altura. Se o inner width dá a largura, aqui dá altura. O window history, ele sozinho, ele dá referência ao objeto history, né, para a janela ou guia do navegador, que contém detalhes da página que foram visitados nessa janela ou guia. Ok? Com o length, ele dá o número de itens do objeto history para a janela ou para o guia do navegador. Então aqui no caso a gente só tem um mesmo. Já que o nosso window screen é a referência ao objeto screen. No caso o width, ele acessa o objeto screen e encontra o valor da sua propriedade width em pixel. Tá? Esse aqui é o width screen. E aqui o weight screen. O que é isso? É o tamanho da minha tela aqui que eu estou usando para vocês aqui. Não vai importar aqui se eu aumentar aqui. Ó. Cadê? Dá um Ctrl S para atualizar aqui. Ctrl S. Ó, não mudou nada aqui no meu screen. Mudou aqui no meu navegador, na janela, né? Porque agora eu estou trabalhando com a tela maior. Mas se eu abrir aqui, por exemplo, deixa eu ver se atualizar que vai pegar. Ó, ele pegou. Entendeu? O meu screen, nota que o meu screen, ele é maior do que o meu exit. Por que isso? Se você pode perceber, esse 715 pixels aqui, que mostra pra gente o inner exit, que é a altura interna, é essa altura da janela, desprezando essa parte da interface aqui do usuário. Já o screen, que dá aqui 864 pixels, que também é em pixel, já mostra toda a minha tela. Né? A tela do computador aqui que eu estou utilizando. Tem telas maiores e telas menores. Aqui você já sabe a tela que eu estou usando. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Então tá aqui. Para finalizar, né, finalizando na verdade essa aula aqui, você aprendeu aqui algumas propriedades. A gente não utilizou todas, a gente vai utilizar as principais no decorrer do livro, que são as essenciais que você vai usar aí na sua vida de desenvolvedor. Claro que você pode dar um pause na videoaula, um pause aí no curso e ir testando aquelas outras propriedades por curiosidade para você ver o que vai acontecer. A gente não teve aqui ainda o exemplo do capítulo, onde a gente vai utilizar várias propriedades, porque a gente ainda está desenvolvendo esse capítulo. Ele é um capítulo mais extenso, a gente está falando aqui de funções, né, métodos e objetos. Então a gente vai ter um capítulo um pouco mais extenso mesmo, porque esse aqui é a base total da orientação, da programação orientada a objeto. Bom, finalizando, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, curta essa videoaula, comente, nem que seja algo aí para agradecer ou para criticar, mas comente algo que é para o algoritmo do YouTube mostrar essa videoaula para mais gente. Um detalhe importante, tive um comentário recente no nosso canal de uma pessoa falando, né, que esse canal merecia ser maior divulgado, ele deveria ter uma maior atenção, né, pelo fato de estar ensinando conteúdo que ajuda pessoas. O meu intuito aqui não necessariamente é ficar um canal inchado, grande, cheio de pessoas, mas que não programem. Se forem de pessoas que querem programar, que querem aprender, não só programação, tá? Que a gente vai ensinar outras coisas no curso do livro, mas se for esse tipo de pessoa, maravilha. Esse é o propósito do canal. Se for só para inchar também, para a pessoa se inscrever e não ver, eu prefiro que ela não se inscreva e não fique no canal. Porque peso morto, zumbi, não faz diferença para mim. Era a mesma coisa que encher isso aqui de robô, de
usuários fake, né, de inscritos fake, não é o que eu quero. Eu quero pessoas que querem aprender, que querem participar, inclusive me ajudar, dar palpites, opiniões, críticas, tudo isso me ajuda. Porque do mesmo jeito que eu estou ensinando vocês aqui, eu aprendo muito. Eu vou recapitulando, eu vou vendo coisas. Eu vi essas matérias há muito tempo atrás, eu estou tendo que recapitular tudo para ensinar novamente, né? Porque eu já programo, já tenho um tempo e tal. E a gente vai chegar lá, vocês vão chegar no meu nível, inclusive alguns vão passar meu nível, com certeza. Né? Já tem gente que está acima de mim, com certeza. Mas assim, a ideia é que vocês me ajudem a divulgar o canal para pessoas que querem desenvolver uma nova habilidade, querem se inserir no mercado de trabalho, querem desenvolver projetos, vender, ganhar dinheiro, enfim, pessoas que querem somar, ok? Esse é meu intuito aqui, não só de o canal aqui ter 100 mil inscritos um dia, mas de pessoas que mais de 90 mil não participam. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Preferível ter 1000 pessoas participando do que 100 mil que não participam. Essa que é a ideia. Isso aqui é só um propósito, é um projeto social meu. Eu pretendo não parar com ele porque isso faz meu coração cantar. Então é por isso que eu estou desenvolvendo essas atividades aqui no canal. A hora que eu desistir, na hora que eu não quiser, eu paro. Mas por enquanto eu tenho muita vontade ainda, estou com muita lenha para queimar e eu vou continuar nessa pegada aí. Tá bom? Forte abraço e vejo vocês aí na próxima videoaula.